Bom dia, crianças! Mais uma Escola Bíblica Dominical Live. Eu quero dizer para a alegria de muitas crianças, até para mim também, né, para a tia Carla, próximo domingo nós estaremos a Escola Bíblica Dominical, a Igreja Presbiteriana do Setor Pessu estará abrindo as suas portas na Escola Bíblica Dominical para vocês. Ok, crianças? Conto com a presença de vocês, com a presença dos pais, dos tios, dos avós, quem puder vir, claro, né? O que ocorre? Nós vamos ter o culto dos adultos e também voltado para as crianças da Escola Bíblica Dominical. Ok, criança? O nosso horário, a partir de 8h30, porque temos o café da manhã, inicia 9 horas a Escola Bíblica Dominical. Tudo bem, crianças? Ok. Nós vamos ler agora em Romanos 5, versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Chama todos que estão na sala para estar acompanhando. Aqueles que sabem ler, leem em voz alta e vocês acompanham. Tudo bem? Ok. Romanos 5, 8 fala: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos estar orando agora? Senhor Jesus, eu quero te adorar por estar na tua presença. Eu quero te adorar, Senhor Jesus, porque tu morreu na cruz, derramou do teu sangue para nos salvar, para salvar a mim, a minha família e toda a nação, todo o povoado, Senhor. Obrigada pelo seu infinito amor. Amém? Hoje nós vamos estar falando também, né, o nosso plano de salvação, sabe, de uma outra forma. Eu acho que você já lembra deles também, né? Nós vamos falar sobre o pecado, né? O pecado gera o quê? Gera desconforto, gera tristeza, gera inquietação, gera medo, gera conflitos. Você fica nervoso, você fica agitado. Então o pecado traz todas essas coisas ruins. Então, para que nós viemos estar de bem com o nosso coração, com as nossas emoções, nós devemos ter Jesus. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu à cruz, derramou o teu sangue e nos salvou. Como nos salvou? Quando nós encontramos Ele, confessando o nosso pecado, saindo do pecado e vivendo em obediência, ouvindo a palavra do Senhor, participando da Escola Bíblica Dominical, participando das coisas corretas, certas. Isso é o amor de Deus em nossas vidas. Tem também o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Aquele momento que nós sentimos só, aquele momento que estamos longe da família, aquele momento que nós erramos e pedimos e devemos alcançar o perdão, mas estamos com medo de confessar os nossos erros. Então o Espírito Santo está para nos levar a que, criança? Arrependimento. Ao arrependimento. Né? Nós devemos arrepender todos os dias. Se nós formos grosseiro com o papai, se formos grosseiro com o coleguinha, se formos grosseiro com a professora, se nós estarmos agitados, acabou batendo no coleguinha, então nós devemos sempre estar nos arrependendo. E assim é o Espírito Santo que nos traz esse arrependimento, de sermos uma nova pessoa. Mas tem também a nossa esperança, que é a Nova Jerusalém, que é os céus. Vocês sabiam, crianças, que Deus e todos os seus anjos têm realizado uma nova terra, um novo lar, um novo estilo de vida, tão maravilhoso que nós não conseguimos descrever, de tão lindo que será essa Nova Jerusalém. Mas quem entrará na Nova Jerusalém? Aqueles que têm o coração, né, cheio de arrependimento, cheio de coisas boas, vivendo a palavra de Deus, estando em obediência a todas as leis, homens e também aos familiares. Devemos estar sempre com o nosso coração voltado para o céu, em oração, em leitura da palavra, lendo bons livros, não é mesmo, crianças? E sempre estarmos ajudando ao próximo. Assim alcançamos a Nova Jerusalém, a nova terra, um novo lar. Mas também nós temos este aqui, que é a esperança, o crescer em Cristo Jesus. Você sabia
que um pastor, para ministrar uma igreja, para dirigir uma igreja, ele estuda 5 anos no seminário e passa a vida toda estudando para trazer sempre boas palavras? Você sabia também que a tia Alessandra, a tia Carla, está sempre estudando a palavra para trazer boas novas para vocês? Isso significa que nós estamos em crescimento intelectual. Compreende isso, criança? E vocês também estão crescendo fisicamente também, deve crescer intelectualmente. Está procurando voltar o seu coração para as coisas de Deus. Exemplo, a palavra, bons livros, boas pessoas. Ou seja, o seu ambiente tem que ser um ambiente de paz. O seu coração tem que ser um coração de paz. E está sempre em crescimento com as boas novas. Agora nós vamos chamar a tia Carla. Tia Carla. Então, crianças, vocês ouviram, né, sobre o plano da salvação com a tia Alessandra. Então, aproveitando que ela usou os coraçãozinhos, eu vou cantar uma musiquinha para vocês memorizarem sobre o plano da salvação, tá bom? Então vamos começar. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, assim o tão alvo tornou. E diz em sua palavra que em rua de ouro andarei. Oh, que dia feliz quando eu criei e vida eterna eu ganhei. Oh, que vida feliz quando eu tive e vida eterna eu ganhei. Então, crianças, a gente vai aprender mais sobre essa musiquinha quando retornarmos, que vai ser no próximo domingo. Então, crianças, vamos dar continuidade às nossas lições. Hoje nós estaremos estudando a lição 11, que tem como título Deus tem uma tarefa para Moisés. E hoje nós iremos conhecer um pouco sobre a história de Moisés. Eu gostaria de ler aqui em João 15, 16, que diz o seguinte: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao meu Pai, Ele vô-lo conceda. Então a gente vai rever esse mesmo versículo, só que agora em nossos slides. Então vamos lá? Está lendo aqui mais uma vez em João 15,16, que diz o seguinte: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Esse versículo aqui nos fala que o Senhor nos escolheu. E por que que o Senhor nos escolheu? Ele nos escolheu para nós darmos frutos, e frutos de arrependimento. E como é que nós podemos dar esses frutos para o Senhor? Quando nós falamos do amor de Deus para outras pessoas e elas se convertem ao Senhor, e essas pessoas que se convertem ao Senhor também vão produzir frutos para o Senhor. E também quando nós obedecemos a sua palavra, quando cumprimos o chamado do Senhor, Ele nos concede tudo aquilo que nós pedirmos a Ele, segundo a sua vontade. E a lição de hoje é a lição 11, como eu já havia falado, né? Que tem como título Deus tem uma tarefa para Moisés. Passaram-se vários anos desde que os filhos de Israel foram para o Egito. José e seus irmãos já tinham morrido. Nessa época, o povo de Israel cresceu muito e se tornou muito poderoso. Então, o povo de Israel viveu lá por mais de 400 anos. Então, quando chegou nesses 400 anos, o novo faraó começou a reinar. E no Egito, lá no Egito. Só que ele não conhecia a família de José nem conhecia nem José e nem a sua família. Esse faraó ficou com muito medo daquele povo porque estava crescendo demais. Então, ele resolveu tornar os
povo israelita de escravo. E além disso, mandou que todos os bebês do sexo masculino fossem mortos assim que nascessem. Mas as parteiras lá tinham muito temor do Senhor e não matavam de jeito nenhum essas crianças, porque elas tinham muito temor de Deus. Então, por isso que elas não matavam as crianças. Então, foi nesse momento que Moisés nasceu. Sua mãe escondeu Moisés por 3 meses, que ela ficou com muito medo que seu filho fosse morto. Só que aí, depois desses 3 meses, ela não tinha como esconder mais. Aí, o que ela decidiu fazer? Ela colocou num cesto, bem fechadinho, né? Aqui vocês podem ver o cestinho. Só que aí ela fechou esse cesto e deixou lá na beira do rio. E a irmã de Moisés ficou observando o cestinho de longe. E a princesa do Egito foi até o rio tomar banho e viu o cesto. Ela pediu que suas empregadas o pegassem, e aí quando ela abriu o cesto, o bebê estava lá chorando e decidiu adotá-lo como filho. E aí a princesa colocou nele o nome de Moisés, que significa que tirou das águas. Aí a irmã de Moisés, que vocês estão vendo aí, se aproximou da princesa e ofereceu para chamar uma mulher israelita a fim de amamentar a criança. A princesa de imediato aceitou a menina, o chamou a sua própria mãe. Olha só o cuidado que Deus teve com Moisés, né? Ela chamou a própria mãe para estar amamentando a criança. Então Deus estava cuidando de Moisés, né? Que se tornou príncipe lá no Egito, lá no palácio. Então ele foi tratado como um príncipe, né? Teve todos os ensinamentos do Egito, né? E ele cresceu lá, então ele cresceu. Só que ele viu que o povo dele estava sofrendo muito, estava sendo muito maltratado. E aí Moisés ficou tão furioso que ele matou um povo egípcio, um homem egípcio, né? Porque ele não aguentava mais ver todo aquele sofrimento. Então ele decidiu matar um egípcio. E aí, por conta disso, ele teve que fugir para uma terra muito distante, né? Para o Monte Sinai, porque ali, se ele ficasse ali, ele poderia ser morto. E aí passou muito tempo, ele teve um encontro com a mulher, né? Se casou com essa mulher, teve filhos e ele começou a pastorear ovelhas. E aí, certo dia, ele foi pastorear as ovelhas, foi cuidar das ovelhas no monte, né? Que ele foi alimentar as ovelhas. E nenhuma desses trabalhos que ele estava fazendo, né? Cuidando das ovelhas, ele viu algo muito diferente. Ele viu uma árvore que era uma sarça. O que é uma sarça? É uma árvore de pequeno porte. E essa árvore estava pegando fogo, né? Queimava, só que as folhas não se consumiam. E aí tinha aquele clarão, ficou aquele fogo bem forte. E aí Moisés ficou muito curioso para saber o que era aquilo e se aproximou. Quando ele se aproximou, Deus falou poderosamente com ele, né? Que ele havia sido escolhido para libertar o seu povo, né? O povo judeu, né? O povo israelita. E ele achava que não tinha capacidade, mas Deus o chamou. E Deus, ele chama todos nós para estarmos fazendo a sua vontade. Amém, crianças? Calmo e tranquilo
cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. E mandou matar todos os bebês, mas Deus salvou a vida de Moisés. Parado lá no rio, a princesa o encontrou e ele pra sua casa então voltou. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Desde que nasceu, Deus o escolheu para libertar o povo hebreu. Eu também nasci, escolhido do Senhor. Eu fui chamado para falar do seu amor. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Ele é Moisés, é um bebê. Ele é Moisés, é um bebê. Nós também podemos ser como Moisés, que mesmo nos perigos do rio, descansava tranquilo nos braços de Deus. Então, crianças, hoje nós aprendemos um pouco sobre a história de Moisés e como vocês observaram, lá na lição fala que Deus escolheu Moisés para liderar o povo hebreu, né, que era o povo escolhido de Deus. E só que o povo de Deus, o povo hebreu, eles estavam lá no Egito e eles estavam sofrendo muito, eles estavam sendo escravizados. E Deus ouviu o clamor daquele povo e levantou Moisés para liderar aquele povo e libertá-lo lá da escravidão do Egito. E Deus também, ele nos chama para estarmos fazendo a vontade dele, né? Falar do amor de Deus para as outras pessoas, aquelas que estão andando no caminho mau. Deus também quer nos usar. Amém, criança? E nós temos que ter esse coração aberto para falar do amor de Deus para quem precisa. Amém, criança? Então agora vamos orar, agradecendo a Deus por este momento que estivemos aqui aprendendo mais da palavra do Senhor. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com o nosso Deus. Amém? Senhor Jesus, queremos te render graças, ó Pai, por este momento que estivemos Jesus. Aqui aprendendo da Tua palavra. É verdade, Que Senhor. tudo aquilo que foi falado nesta manhã Glória possa te estar dou, guardado em Senhor nossos Jesus. corações para permanecermos Sim, firmes amado. na Tua presença, ó Deus. Sim, É que eu te Paizinho peço querido. e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Amém, Senhor. crianças? Então, até a próxima vez, só que agora presencialmente.